Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios da atualidade em relação aos transportes no Brasil. Seja de cargas vivas ou até mesmo de encomendas, os transportadores enfrentam diariamente inúmeros desafios que vão desde a qualidade das estradas até mesmo a segurança pública. Bom, e eu vou falar hoje com o José Miguel Neto, ele que é sócio proprietário da AgroRota, que é uma empresa de transporte de cargas vivas que atua aqui na nossa região. Bom, José Miguel, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje e principalmente para falar de algo que cotidianamente está aí no nosso dia a dia, né? Principalmente em relação aos transportes. No pós-pandemia a gente viu aí a importância que foi principalmente esses transportes e como as encomendas chegam às nossas casas. Então é mais que necessário a gente falar sobre esse assunto, né? Com certeza, Henrique. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que assistem. É um grande prazer poder estar trazendo esse assunto para dentro das casas das pessoas, que muitas vezes não recebe talvez a atenção ou a ótica necessária. Um assunto tão importante que está literalmente na vida de todas as pessoas, é o transporte. Agora, José Miguel, começa o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você avalia o atual cenário dos transportes, mas sobretudo dos transportadores hoje em dia no Brasil? Então, Henrique, sem dúvida nenhuma a gente enfrenta hoje uma onda de irresponsabilidade por parte dos transportadores. É claro que eu não posso e não estou a generalizar, mas a gente vê muitas pessoas que não compreendem a grandeza e a grande responsabilidade que está envolvida por trás de um volante, onde você pode estar levando ali até mesmo 50 toneladas, morro abaixo, nas estradas nossas que não oferecem condições para altas velocidades, enfim. Então esse é um ponto que eu gostaria de começar salientando, que muito me chateia em ver nas estradas essa irresponsabilidade que tanto tem ceifado vidas pelo Brasil e pelo mundo todo. E a gente vê também que, além dessa questão da própria imprudência, a questão também da falta de atenção no trânsito, né? Porque hoje em dia o que tem de pessoas aí se acidentando porque às vezes tomou ali o rebite, ou então se tá drogado, ou então até mesmo mexendo no celular, e isso tem feito um verdadeiro transtorno no trânsito, né? Sem dúvida, né? O rebite, né? O popular rebite, ele infelizmente está presente principalmente nos motoristas que trabalham recebendo por viagem. Então é literalmente por produção. Quanto mais ele entrega, mais ele recebe. E devido aí ao cenário financeiro do Brasil de forma geral, a gente vê que as pessoas estão levando o corpo ao limite e colocando, consequentemente, as vidas alheias em risco. Isso é, para mim, um ponto realmente de muita revolta, eu diria. Agora, em relação às dificuldades, né, a gente sabe que são inúmeras, porque viver da estrada, né, tem até um vídeo na internet, eu gosto muito de ver esses vídeos quando passam na minha timeline, que são pessoas ali andando na estrada e tal, tendo aquela cena da carga pesada, né, que a estrada é apaixonante, Lino, só que ela é apaixonante até a página 2, porque os desafios são enormes, principalmente para quem vive dela, né? Sem dúvida, a gente vê essa, como eu diria, essa visão superficial de todas as profissões, não só para quem trabalha com caminhão, carreta ou entrega em geral, mas em todas elas. Existe uma ilusão por trás disso, muito grande, porque eu já ouvi várias vezes, não de maneira a insultar, mas, nossa, deve ser muito bom fazer o que vocês fazem, é só sentar ali atrás do volante, ver o mundo, e você está sempre viajando, né, cara, que legal. E tem muita coisa por trás disso aí que não é tão bonita assim, não. Agora, em relação às dificuldades, quais são algumas que você pode citar para a gente através da sua prática do dia a dia aí? Bom, com certeza, a começar pela condição das estradas. Infelizmente, Minas Gerais, de maneira específica, se destaca como estradas completamente sucateadas, né? São resultados de últimos governos que não levaram isso tão a sério. Então, a gente brinca que quando você sai de um estado que faz divisa com Minas e entra em Minas, você sabe que você entrou sem precisar da placa. É impressionante a condição que as estradas não oferecem, muito pouco trecho duplicado, né, o que gera trânsito, gera muito acidente, porque o motorista do veículo pequeno ele é muito impaciente, e de certa forma até compreendo, porque no momento em que eu estou no meu carro, às vezes eu não tenho tanta paciência quanto eu deveria, mesmo compreendendo todo o cenário por trás de quem está no caminhão ou na carreta. Claro que existe um limite que às vezes as pessoas não respeitam, e essas estradas tão sucateadas como estamos aqui, principalmente no estado de Minas,
geram prejuízos financeiros absolutos. Então, você tem um caminhão ou uma carreta que está pesado, ele passa num buraco ali que está ali há anos, e o resultado disso é, literalmente, perder todo o seu serviço de, às vezes, 2 ou 3 dias para poder consertar aquele prejuízo que está ali, que deveria, diante dos custos, de toda a oneração que a gente sofre, nos pedágios, no documento do veículo, né, que tem o documento da rodagem, deveria não estar lá e ali ele está, gerando prejuízos todos os dias. Agora, por falar em prejuízo, a gente sabe que para quem transporta, principalmente cargas vivas ou então cargas de altos valores, é imposto atrás de imposto. Você tem aí o ICMS do diesel, você tem propriamente os pedágios para poder passar ao longo das rodovias. Então, assim, é muito imposto também que no final das contas vai combinar na pergunta que eu vou te fazer aqui agora. Afinal, nos dias de hoje, está compensando ser um transportador no Brasil, apesar de tudo isso? Então, essa pergunta ela tem múltipla interpretação por parte de quem está diretamente envolvido. Eu posso te garantir que se nós dois saíssemos aqui agora e fosse para um posto de combustível onde tem diversos caminhões e carretas paradas, de 10, 9 diriam que não. Porém, eu acho que há um pouco de controvérsia nisso, porque não está compensando e eles estão nisso há mais de 20 anos, muitas vezes. Então, existem sim as dificuldades, mas para quem leva a sério e consegue administrar a parte financeira, principalmente, administrar a parte de manutenção de forma muito clara e objetiva, ainda compensa sim, mesmo com tantos desafios. Agora, em relação a esses tributos que eu te falei, hoje a carga tributária, né, nos estudos que eu estava fazendo em relação a esse assunto antes do nosso programa, a gente dá para ver que a carga tributária que é incidida em cima dos transportes, em cima das cargas, seja viva ou seja, né, propriamente material, é muito grande. Como que você avalia essa carga tributária enorme em cima das empresas de transporte, mas sobretudo também em cima dos frotistas, em cima de quem aí faz, né, os fretes no dia a dia? Então, eu avalio ela de forma desequilibrada. Acredito que, assim como tantos outros impostos no Brasil, esse que hoje compõe aí 70% do transporte do Brasil, aproximadamente, está no rodoviário. Então, deveriam haver políticas públicas mais justas, literalmente, para quem está literalmente movimentando o país. Né? A gente já viu diversas vezes o peso que os caminhões geram dentro da nossa própria economia, do nosso dia a dia. As greves dos caminhoneiros, elas são temidas pela população, pois claramente sabemos que no momento em que há uma paralisação, tudo vai de fato faltar. Então, eu acho que é injusto, é desequilibrado e, de certa forma, até cruel. Agora, você disse aí um ponto importante que é em relação à greve dos caminhoneiros. Se eu não me engano, a última que teve foi em 2017, ainda no governo de Michel Temer, onde a gente viu ali realmente uma escassez de alimentos momentânea, acho que, se eu não me engano, foram 15 dias no máximo, não chegou a ser algo tão assim. E aí veio uma pandemia depois que também refletiu em muito na economia. Se aquela greve lá em 2017 refletiu, a pandemia então nem se fala. E transportar também durante a pandemia foi um desafio muito grande. Então, como que você faz um paralelo aí em relação a esses dois grandes impactos? Em relação à greve, que é você ficar muito tempo parado, ou seja, não trabalhando, não gerando dinheiro, e ao mesmo tempo aí meses e meses a fio, sem trabalhar ou então tendo que arriscar a vida para poder entregar as mercadorias e as cargas vivas, etc. Bom, nesse período de 2017, onde houve essa grande paralisação, que existem paralisações o tempo todo, mas poucas conseguem ter uma proporção nacional igual essa ocorrida em 2017. A carga viva, de forma específica, pelo menos na nossa região, eu vou dizer na micro-região, ela tem um pouco mais de maleabilidade por parte dos próprios organizadores da greve, porque, pela própria compreensão deles, o animal que está sendo transportado não tem compreensão sobre o que está acontecendo no cenário político, é óbvio. Então, eles tinham um pouco mais de tranquilidade com a carga viva. Em alguns casos, existiam pontos que estavam paralisados que nem mesmo o caminhão com carga viva poderia passar, e a gente já sabia e tinha que fazer outra rota. Né? E pelo lado da pandemia, a gente viu aí, pouco depois, o resultado, que foi essa elevação altíssima do preço dos combustíveis, que impactou de forma absoluta
todo o ramo do transporte e que chegou à mesa de cada um da população, chegou de forma absoluta. Agora, isso também a gente está percebendo que o preço dos alimentos, mas sobretudo também das proteínas, tem crescido cada vez mais. Hoje, muitas pessoas deixaram de comer carne vermelha justamente por conta do preço da carne bovina, né, e tudo mais, e tem optado aí pela carne de frango, até mesmo a carne de porco, que são mais acessíveis. Então, como que você tem percebido também esse reflexo nos alimentos? A gente tem visto aí no hortifruti um preço altíssimo, a gente nunca imagina comprar um tomate a R$ 9,90 o quilo, praticamente, né? Então, assim, o preço das coisas está altíssimo também. Na sua opinião, os transportes também impactam nisso, ou o que está impactando o preço dos alimentos propriamente ditos estarem nas alturas hoje em dia? Então, é uma cadeia, está tudo muito amarrado. Então, no momento em que existe uma elevação do preço do combustível, automaticamente o preço do serviço vai ser mais caro. E para que toda essa cadeia consiga se sustentar de pé, o produtor vai precisar de elevar o preço do produto para conseguir pagar as despesas. Né? Nesses últimos um ano e meio, a gente está vendo os reflexos do furacão El Niño, que chegou, reflexos dele aqui no Brasil, reflexos absolutos, como escassez de chuva em determinado momento e chuva em excesso em outro. E isso afeta o quê? A produção de grãos. Automaticamente o preço do trato do animal fica mais caro. Com isso, o preço da prateleira também vai subir. Então, existe uma percepção, às vezes, meio distorcida por parte da população, é compreensível, de que quem está criando boi está rico. E, assim, não é bem por aí. Já houveram marés melhores de serem surfadas pelos produtores rurais, mas diante de uma pressão que está vindo de todas as partes para quem cria, está sendo muito inviável, muitas vezes. Pessoalmente, a gente conhece diversas pessoas que estão abrindo mão, literalmente, do ramo por não conseguirem se sustentar. Estão procurando outras formas de alocar dinheiro. Até semana passada a gente viu aí, né, pecuaristas indo até Belo Horizonte, fazendo aí Minas Grita pelo Leite, né, que é uma campanha aí que visa justamente valorizar o leite produzido em Minas Gerais e tirar os subsídios que estavam sendo dados aí pelo governo, inclusive o Romeu Zema, né, o governador, realmente tirou essas benesses da isenção fiscal justamente para valorizar o produto aqui dentro. Você acha que essas medidas vão fazer efeito ou precisa de mais outros tipos de interferências políticas para poder melhorar a vida dos transportadores e também dos agropecuaristas e pecuaristas como geral? Bom, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o alto clero político, em sua maioria, não pisou nunca dentro de um curral. Então agora eu falo especialmente com você que tira leite. A minha família já teve nessa cadeia de produção no ano de 2019, ela literalmente nos quebrou, nós não conseguimos sustentar devido ao altíssimo custo de tudo que está envolvido até que ali o copo com leite com tosse do seu filho chegue na mesa. São diversas coisas, cargas altíssimas de impostos, e o produto final não tem valor. Então é uma profissão, um ramo que é em sua maioria injusto mesmo, porque o pessoal trabalha demais, são pessoas extremamente compromissadas, porque eles não têm a oportunidade e a opção de falar: hoje eu não vou. O gado não compreende que dia do calendário que está, e tampouco ele vai conseguir não produzir naquele dia. A vaca precisa ser ordenhada por questão até mesmo de dor e de outras questões. Então, é muito sofrido e, sem dúvida nenhuma, precisariam sim haver mais incentivos e um pouco mais de compreensão sobre o que o produtor enfrenta todos os dias ao entrar no seu curral. Ok, então, José Miguel, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa.
Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios dos transportadores na nossa atualidade. Bom, José Miguel, a gente vai falar agora em relação ao que você trabalha, né, que é cargas vivas. Como que é esse ramo, né, e qual que é a importância dele, principalmente para a sociedade, mas sobretudo para o nosso dia a dia? Ô Henrique, hoje eu tenho quase certeza que você almoçou um bom bife. E eu posso dizer que, sem dúvida nenhuma, o ramo do transporte de carga viva foi o que potencializou e permitiu que isso chegasse até seu prato. Então, a importância dele ela é simplesmente absoluta. Em todas as mesas das pessoas que se alimentam da carne, eu digo por ser o nosso segmento da carga viva, né, existe ali por trás alguma empresa, algum responsável que está fazendo o transporte desses animais, da propriedade rural até o abatedor ou o matador que seja. Bom, e vale ressaltar que esse ramo hoje, ele recebe a devida valorização ou, na sua opinião, as pessoas vêm no dia a dia, às vezes ali levando suíno, levando também, né, frango para ser abatido, então o próprio boi, né, a vaca para poder ser abatido. Você acha que as pessoas dão valor para isso ou acabam que, por ver no dia a dia, consideram aquilo comum e não dão o devido valor? Bom, eu acredito que, diferentemente de alguns outros setores do transporte, até acredito que há um pouco de prestígio, sim, do transporte de carga viva. Eu brinco que é impressionante, parece que o caminhão é simpático. Todo lugar que a gente passa, o pessoal cumprimenta, às vezes pessoas que eu nunca vi, mas dá um oi ali, um opa, a gente sempre está cumprimentando. Existe, sim, um respeito por parte da sociedade. É no mínimo gratificante, eu diria que tem uma visibilidade muito válida, assim. Agora, José Miguel, vale ressaltar que receber, né, uma carga viva e levá-la com tranquilidade, mas sobretudo com integridade, ou seja, ela chegar inteira, viva e ainda, né, pronta para o abate ali, é um desafio enorme. Então, comenta pra gente como que é, né? Desde pegar o animal até transportá-lo até o destino final, qual que é a responsabilidade que vocês têm, mas sobretudo o desafio de manter essa carga impecável até o destino final. Bom, esse é um ponto que é um gargalo dentro desse assunto, porque é um ponto que a gente julga como inegociável a questão da segurança dos animais. Né? Até o nosso lema, né? O nosso slogan é unindo distância e protegendo vidas. Ou seja, o interior do caminhão, né, ele precisa ser completamente protegido para que não haja ferimentos. Então, no momento em que se parte da garagem ali, faz toda uma conferência no caminhão,
na parte interna, se não há nenhum parafuso com pontas expostas, se não há nada que possa estar vindo a ferir o animal, né? E a própria segurança geral, questão de pneus, toda a parte de motorização do veículo, para ver se ele consegue, dessa forma, transmitir a segurança que o produtor busca. Porque no momento em que o produtor entrega aquele animal em nossas mãos, ele espera que aquele animal chegue até seu destino final íntegro e completamente intacto. Por quê? No momento em que a carga é ferida, automaticamente o valor daquele produto vai ser reduzido. Principalmente se tratando de carga viva, que eu me refiro aqui, né, o frango, o porco e o boi. Há uma outra vertente que a gente também transporta, que é o cavalo. Essa, sem dúvida nenhuma, lembrando que não é para abate, são apenas bichos de estímulo, né, não se consome carne de cavalo no Brasil. Essa ela é a mais delicada de todas, porque nós ali temos um animal de estimação. Então, além de ter o valor agregado do próprio animal, que hoje em dia está altíssimo, tem a questão da estima. É um bicho do quintal do proprietário. E graças a Deus a gente tem um prestígio muito grande por parte de grandes fazendas aqui da região, que entregam em nossas mãos, falo sem dúvida nenhuma, animais que valem mais que os nossos caminhões. Então, uma responsabilidade gigantesca que está nas nossas mãos de conseguir levar do ponto A ao B, protegendo a integridade desse animal. Agora, a gente vive numa região, né, muito rural, né? O Centro-Oeste mineiro, ele por si só, tem muitas fazendas, tem muitos agropecuaristas, né? Na região ali, você vai indo para Pará de Minas, Pitangui, Onças de Pitangui, Abaeté e por aí vai, você tem várias fazendas por ali, principalmente de corte. Como que hoje esse transporte, com responsabilidade, mas sobretudo dando uma biossegurança muito grande, pode potencializar os ganhos e também dividendos dos pecuaristas e de quem hoje vive do agro? Bom, no momento em que o proprietário escolhe a empresa que fará o transporte, ele espera que, como eu disse, o animal saia do destino A ao B e chegue exatamente da forma com que ele foi embarcado. Como que isso potencializa? Tratando-se, por exemplo, do animal para consumo, no momento em que o animal chega até o abatedor ferido de qualquer forma que seja, mesmo que às vezes as feridas não estejam sendo visíveis aos olhos, o próprio impacto de esbarrar, né, gera ali, no momento em que você faz a retirada do couro, você vê ali de fato um roxo na carne, igual acontece comigo, com você, com todo mundo, e isso faz o produto desvalorizar. Então, no momento em que o proprietário escolhe a empresa que fará esse transporte, ele tem noção de que ele está entregando um produto que tem um valor X, daquele momento ele vendeu, portanto, mas se o transporte de alguma maneira machucar aquele animal, ele vai ter um resultado diferente. Então ele vendeu a arroba a R$ 235, que é a média CPE dessa semana, contando o comprador que o animal vai chegar da mesma maneira que ele estava no momento em que ele comprou. Se ocorrer alguma coisa nesse meio do caminho, a mercadoria desvaloriza e faz toda uma confusão aí na parte financeira desse proprietário. Agora, claro que para carregar, né, cargas vivas, vocês precisam seguir várias normas aí, né? Quais são elas que vocês precisam realmente colocar no dia a dia em prática para poder entregar um bom produto? Perfeitamente. Eu acredito que há pouca fiscalização nesse segmento, mas do que a gente tem que seguir são, primeiramente, ter a carteira de habilitação nacional, né, isso é indispensável, e seguir as normativas da ANTT, né, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O veículo tem que estar licenciado para poder fazer o transporte geral. Então ele tem que estar sempre aferido a parte de odômetro, a parte de segurança de pneus, a parte do interior, onde o animal é transportado. Isso é imprescindível e muitas vezes é o grande ponto dessa história. Por quê? A carroceria ela é composta de diversas ferragens, parafusos, que podem, se não forem diariamente observadas, gerar o ferimento no animal. Então é ter a parte interna principalmente, né, como é chamada a gaiola, sem nenhum tipo de ferramenta ou ponta que possa estar ferindo o animal. O fundo, né, onde o animal vai, a gente coloca o gradil, que é para gado especificamente, cavalos não se usa, para que ele não escorregue e não caia, porque no momento em que ele cai ele gera o hematoma. E no caso, para tanto o cavalo quanto para o bovino, ter a forração de borracha para dar mais estabilidade ali aos cascos dentro do caminhão. Agora, são todos os transportadores que têm esse cuidado ou pela sua prática você percebe que não é todo mundo que tem essa preocupação? Sem dúvida nenhuma, com certeza, né? Não são todos. Né? Muitas pessoas estão focadas apenas no ganho instantâneo. Eu acredito que esse talvez seja um erro
não só nesse segmento, como em tantos outros, né? É esquecer de olhar para o depois. Então, são pessoas que muitas vezes até cobram mais caro do que a AgroRota cobra hoje e que não tem, a gente sabe que não tem esse cuidado com o transporte e vai além da questão de ter toda a segurança do caminhão em dia, é quem está fazendo o transporte, quem está dirigindo. Porque uma freada brusca, não planejada pelo motorista, vai gerar prejuízo instantâneo. É automático, como eu disse, uma cadeia muito amarrada. Então, não ter responsabilidade atrás do volante, acreditar que o caminhão de carga viva é como qualquer caminhão, é um erro absurdo, que a gente vê, infelizmente, sendo praticado diariamente. Agora, em quais casos a perda da carga viva? Por exemplo, a gente sabe que se houver acidentes, é possível perder essa carga viva. Se a temperatura estiver muito além também, isso atrapalha no transporte, porque se, por exemplo, você sai ali 2 horas da tarde em pleno sol, que a gente estava esses dias atrás de 36 graus, você acaba colocando, e coloca ali, né, o bicho dentro engaiolado, junto com outros também, a temperatura aumenta ainda mais. Então, como que vocês também lidam com essas perdas? Porque é comum também de acontecer, né? Ou não? Bom, é uma honra poder dizer, nesses 5 anos de AgroRota, que nunca houve nenhuma morte em nossos caminhões, né? Houve um caso isolado de um animal, um cavalo, que já estava doente. A gente foi chamado a um atendimento de urgência, que hoje é um gargalo importante da nossa atuação. Ele foi chamado em urgência para ser levado para o hospital e não resistiu no meio do caminho. Mas não foi nada referente ao caminhão ou à dirigibilidade do veículo. Mas os cuidados são de acordo com a sua carga. O porco em si, ele é o mais melindroso, eu diria. Ele tem uma sensibilidade para alta temperatura absoluta. Então tem sim que observar esse horário que você está saindo com essa carga, ter a noção, se for uma viagem longa, se esse gado ou se esse cavalo estava fechado em algum lugar que conseguia fornecer condições de alimentação e água para ele. Se a viagem, como eu disse, for maior, nas paradas que nós fazemos, se eu quero ir no banheiro e se eu estou com sede, por que não a minha carga também não estaria? Então, é fornecer água fresca para o animal em caso de viagens mais longas e observar, de fato, picos de temperatura. Algumas cargas não podem passar por isso, que de fato vai gerar a perda da carga. Ok, José Miguel, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios dos transportadores na atualidade. Bom, José Miguel, agora a gente vai falar em relação às normas de biossegurança, né? O que hoje é primordial para quem trabalha com transporte de cargas vivas e tudo mais, essa relação da biossegurança. Por que eu falo isso? Porque às vezes no trajeto, aquele animal pode contrair alguma doença, pode contrair algum tipo de enfermidade, como uma ferida, como você pode dizer, que é uma porta de entrada para uma possível doença, né, para uma brucelose da vida, para uma outra doença. Então, como que vocês percebem, como que vocês fazem esse trabalho de biossegurança no ir e trazer cargas?
Bom, vamos separar por segmento. No caso dos equinos, né, o animal ele precisa estar com o exame negativo de anemia e mormo e o guia de transporte animal, o GTA. No caso, nas paradas, né, talvez você já deve ter visto pela estrada, você vê barreira sanitária animal, é obrigatória a parada do caminhão ali para que sejam conferidos a documentação de fato se aquele cavalo está em condições de rodagem, porque o mormo e a anemia de forma específica são facilmente proliferados. Então, para o cavalo, essa é a necessidade. No caso dos bovinos, né, existe, agora não mais, né, existia a campanha de vacina obrigatória da aftosa, a brucelose ela ainda é obrigatória a vacinação, e para que seja emitido o GTA desse gado que está sendo vendido, essas vacinas precisam constar em dia dentro do sindicato rural que é pertencente àquela cidade. Então o produtor em si precisa atender a essas necessidades sanitárias para que esse gado possa ser transportado, uma vez que o GTA é obrigatório para todo e qualquer tipo de carga animal. No caso dos suínos, eu te confesso não ter tanta profundidade nesse conhecimento porque não é o nosso carro-chefe. Bom, e vale ressaltar que, além da biossegurança, outro grande desafio é ter carros, ou seja, veículos, caminhões que sejam aptos aí à trafegabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque segundo estudos aí, né, do IBGE e também dos órgãos que fiscalizam o trânsito, dos DETRAN, da vida aí dos estados, a gente percebe que a maior parte da frota brasileira ainda é composta por veículos mais antigos, que têm aí 20, 30, 40 anos de estrada. Então, qual que é o prejuízo também de se andar com esses carros? Claro, gente, que eu não estou falando aqui, quem é caminhoneiro vai querer me bater, que no sentido assim, tá falando mal aí do meu carro, mas ele anda dá de 10 aí em muito Mercedes novo. Mas a questão é, um veículo mais novo, ele vai dar muito menos manutenção do que um antigo, né? Então, por incrível que pareça, pode haver um pouco de contradição nisso, principalmente no segmento da carga viva. Eu não posso expandir essa opinião minha para outros tipos de carga, uma vez que eu não tenho conhecimento. Mas, na carga viva em si, o que eu tenho experiência é que veículos mais novos têm tendência a estragar mais devido à baixa qualidade dos materiais que estão sendo colocados nos veículos hoje em dia. Tamanha surpresa, às vezes, quando eu falo isso, porque espera-se que o mais novo seja melhor nesse sentido. Exatamente. Mas os mais antigos, muitas vezes, têm muita mais qualidade, do metal mesmo ali, do que foi feito, o bloco do motor, a suspensão em si, é muito mais resistente. Que vai aguentar aquela carga. Sem dúvida. E considerando a má qualidade das estradas também, estradas rurais, a manutenção tende a ser maior em veículos mais novos, né? Agora, a gente tem percebido aí que os caminhões, eles estão cada vez mais tecnológicos, né? Ou seja, a gente chama de caminhoneiro Nutella, né? Tem aqueles caminhoneiros hoje que com um dedo passa uma marcha e tudo mais, então dirigir hoje já não é mais o problema. Mas o que você está falando então é que em relação a esses conectores, principalmente porque se as estradas não são boas, com certeza eles vão estragar mais do que propriamente aqueles mais antigos, que é o que a gente chama aí dos bad boys, né? Que realmente cumprem com o que prometem. Sim, é o famoso Made in China, né? Você deve ter vários aí na sua casa que infelizmente estão dominando o mercado, né? Até na vertente aí do próprio veículo, próprio carro de passeio, está sofrendo uma depreciação muito grande por causa desse efeito China. Os carros elétricos estão vindo, esses carros híbridos estão vindo com uma força absoluta e estão impactando o mercado do carro a combustão, o carro comum. No caso dos caminhões tecnológicos, existe um ponto muito importante a ser salientado, porque esse excesso de facilidade está gerando imprudência. Então a gente vê, infelizmente, aí com frequência vídeos de motoristas que estão brincando dentro do caminhão, porque o caminhão faz quase tudo sozinho. Ele é automático, ele tem 16 marchas, todas as marchas são automáticas, ele tem um assistente de permanência de faixa, se o motorista sair da faixa, ele vai apitar e voltar automaticamente para dentro da faixa. Então, assim, esse é um ponto que, na nossa carga em especial, é um dano terrível, porque, o que eu sempre digo, a carga viva ela tem o pilar da dificuldade dela, que ela é instável. Ela não é igual um caminhão, uma carreta que eu vou colocar blocos, que são caixas, e elas permanecerão da mesma maneira em qualquer movimento que eu faça com o caminhão. A carga viva ela tem movimento próprio. Então, no momento que há uma frenagem brusca, ela vai para frente, uma acelerada brusca, ela vai para trás, uma curva mal pensada, ela vai para o lado, e se ela for demais, ela capota o caminhão. Então, assim, são esses pontos que fazem dessa carga ser tão difícil, e esse excesso de tecnologia pode gerar aí grandes prejuízos. Agora, vale ressaltar que não é porque o caminhão é antigo que ele tem que ser mal cuidado, né? Esse aí é um ponto que você tocou, sem dúvida nenhuma,
o meu avô sempre dizia que o que manda é o dono. Então eu já cansei de ver aí veículos que são 2020, 21 ou 22 completamente sucateados, e conheço pessoas aí que têm veículos anos 70, que eu tenho mais segurança de entrar naquele caminhão anos 70 do que entrar no 22 da pessoa ali, porque tem zelo, tem uma paixão envolvida, e principalmente, né, quem é dono de verdade sempre vai cuidar melhor do que quem é funcionário. Infelizmente, não estou generalizando, mas não tem como conseguir comparar o proprietário do funcionário no zelo e cuidado da máquina. Agora, um desafio também, a gente tem visto aí que a ONU tem batido muito nessa tecla, é em relação aos combustíveis fósseis, né? A gente está vendo essa vinda desses carros elétricos e automaticamente outros tipos de veículos vão surgindo também. No último domingo eu vi aí que num programa de automóveis que tem até agora carro voador, uma coisa que a gente via lá nos Jetsons, a gente já está vendo agora na realidade. Então assim, como que você percebe também essa automatização do transporte? Hoje, quais são as novas tendências que vocês percebem que podem vir a agregar ou até mesmo atrapalhar o trabalho de vocês? Bom, eu não acredito que o mercado elétrico ou híbrido consiga afetar o mercado do transporte no Brasil, nunca. Talvez eu esteja sendo um pouco extremo, né? Nunca é muito tempo, mas eu acredito que seria necessária aí uma próxima geração, literalmente, para conseguir ver um caminhão elétrico ser viável. Porque o grande problema que eu enxergo na parte dos elétricos é aonde que nós vamos jogar tanta bateria, considerando que ela tem um prazo de vida útil, onde é que seria esse descarte? E se as baterias dos próprios carros, que são pequenas, já são gigantes, já ocupam ali 30% do veículo, imagina de um caminhão que puxa 50 toneladas morro acima. E que se bater já dá perda total, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante, que quem tem carro elétrico aí tem que ficar muito atento. As seguradoras nem gostam de pegar por causa disso, porque o ressarcimento é muito alto. Então eu acredito que seria necessário, assim, muitos anos, mesmo que existe essa forçação de barra, chata pra caramba, para ser sincero, por parte desse pessoal aí que carro a combustível ou caminhão a diesel e tal, existem outros diversos pontos que deveriam estar tendo tanta atenção e não estão tendo, e que faz muito mais estrago do que o próprio caminhão. Por exemplo, a qualidade das estradas que a gente tem percebido aí que não recebem praticamente nenhum investimento. A gente tem aqui em Minas Gerais a BR-352 que passa aí por Pará de Minas, Pitangui, Abaeté, que são regiões aí, são cidades agropecuárias mesmo, que vivem do agro, e que os transportadores têm maior peleja para poder passar por lá. Até mesmo quem precisa se deslocar entre uma cidade e outra, quem vai de Pitangui até Martinho Campos, até Abaeté, Pompéu, então a estrada parece mais a estrada da Lua do que propriamente da Terra, de tanto buraco que tem. E isso atrapalha e muito escoamento da produção. Então como que você percebe também esse outro gargalo, que é a má qualidade das estradas que escoam a produção agropecuária? Até citando aí esse trecho que você falou, eu morei em Pitangui durante 3 anos. E durante esse tempo que eu morei em Pitangui, eu pegava essa estrada semanalmente. E até Pitangui ela é aceitável. De Pitangui até quase ali em Abaeté, é literalmente absurdo a maneira com que a estrada está jogada. Eu até peço aí, se alguém responsável tem a capacidade de me responder o porquê que aquela estrada de forma específica é tão abandonada. Porque é algo assim que impacta diretamente a questão do motorista. Eu presenciei, agora há pouco fui a Martinho Campos para poder buscar alguns animais numa fazenda, e no retorno, devido ao caminhão estar muito pesado, uma carreta me cortou de maneira, né, completamente errada e muito embalada, provavelmente estava vazia. E alguns quilômetros para frente, menos de 5 quilômetros, ela arrebentou um pneu e quase que perdeu o controle da carreta, porque ali tinha, né, literalmente uma panela, como a gente chama, e que o motorista já não tem tanta responsabilidade, a estrada não oferece condições, nós temos o combo perfeito para destruição. Bom, e como se não bastasse o prejuízo em relação à depreciação do veículo, não há pneu que aguente também tanta forçação de carregar um produto pesado como cargas vivas e ainda por cima está sujeito a essas condições inacessíveis da via, né? Sim, isso aí é uma questão que está muito ligada a país emergente. Você simplesmente não vai encontrar um pneu remote nos Estados Unidos. Mas nós estamos falando de realidades tão discrepantes que o Brasil ele tem preços de tudo tão caro, inclusive do próprio pneu, e isso impacta ali, no final da conta ali do proprietário. Muitas vezes a opção do pneu remote, como o pessoal chama, ela parece e ela soa mais viável, mas eu deixo aqui o meu pleno arrependimento. Nós estamos tendo problema com isso,
né? Frequentemente agora a gente decidiu fazer a troca dos pneus de alguns que precisavam ser trocados por pneu remold. Ele é viável até um certo ponto. Para a nossa carga, eu concluí hoje, nesse exato dia que eu estou te falando aqui, que ele não pode ser usado, devido à má qualidade das estradas e o peso, muitas vezes, que não tem estabilidade. Então, a carga estática, talvez o pneu que vai ficar só no rodoviário e que é uma carga estática, talvez ele ainda seja uma opção. Mas para o nosso transporte, que pega muita estrada de chão e que a carga não tem estabilidade, como eu disse, ele, sem dúvida nenhuma, é uma carta fora do baralho. Ok, José Miguel, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios dos transportadores brasileiros. Bom, José Miguel, e agora a gente vai citar um ponto que ao longo do programa a gente não citou, mas que é muito importante, que é o da segurança pública. Direto e reto a gente vê roubo, furto, assassinato, sequestro de caminhoneiros, né, de pessoas, de empresários também da área do transporte de cargas vivas ou de transporte de altos valores, ou de
mercadorias, enfim. É um alvo hoje que se tornou um alvo fácil para a bandidagem. Como que hoje vocês percebem isso e como que vocês têm lidado com isso? Bom, na carga viva em si, ela é uma carga um pouco mais complicada de ser roubada, uma vez que você não consegue escoar essa carga só com o braço. Né? Se você simplesmente abrir a porta do caminhão, a carga vai sair solta ali e vai fazer mais bagunça. Mas levando pelo lado aí geral do transporte, hoje a gente tem um cenário muito trágico, muito triste, uma vez que, além de todas essas partes citadas, que são a parte tributária, a parte altíssima dos pedágios, todas as más condições que as estradas oferecem, nós também estamos sujeitos ao risco de que simplesmente, numa parada mal planejada, vir um mau elemento e colocar uma arma na sua cabeça. E se ele apenas roubar o seu caminhão, você ainda tem que agradecer a Deus, porque muitas vezes esses canalhas covardes, além de roubar o caminhão, ainda matam ali um pai de família, que é o pilar de sustentação de uma casa, e é motivo de revolta absoluta. Como que a gente tem lidado com isso? Existem opções, muitas vezes não aplicáveis a todos os caminhões que rodam no Brasil, voltando no ponto que você citou a respeito do ano. Muitas seguradoras às vezes não querem fazer seguro por causa do ano do veículo. Então, uma opção que é muito utilizada pelos caminhões é o rastreador. Né? Inclusive, eu fui proprietário de uma empresa, quando a gente se conheceu, né, eu fui proprietário de uma empresa de rastreamento veicular, e eu vi que essa vertente para o transporte de grandes veículos, ela é muito importante. Grandes empresas fazem esse trabalho hoje e que dá uma dificuldade ali na vida do bandido, porque o caminhão ele tem uma rota perfeitamente traçada. Se ele sair dela e ele não justificar para a empresa de rastreamento, o motor desliga e não tem quem faz ele ligar, a não ser a própria empresa. Então esse é um ponto muito importante. E também a questão de escolher com muita cautela qual é o lugar que você vai fazer a parada quando a sua viagem necessitar de dormir. Isso aí é um ponto que, assim, é muito importante mesmo. O ponto que a gente mais leva em consideração são o número de caminhões parados. Isso é uma boa referência, principalmente para a gente às vezes sai do estado, a gente não conhece mesmo a cidade que a gente está. Se tem muito caminhão parado, a tendência daquele lugar ser seguro é bem maior. Então, às vezes, você vai ter que rodar ali mais 50 km até chegar num outro posto, mas que vai te oferecer melhor segurança do que um ali que não vai poder te oferecer essas condições. E um outro ponto que é muito importante também é dar o mínimo de informações possíveis sobre quem é você e o que você está fazendo. Ninguém precisa saber, de fato, de onde você vem e para onde você vai. Então, a gente, infelizmente, né, acreditar no ser humano hoje se tornou um risco muito grande, não só de hoje, mas há muito tempo. Frentistas mal intencionados que estão literalmente compondo uma cadeia ali de pessoas que estão prontas para dar um golpe. Então, uma pergunta, exato, isso. É uma pergunta, às vezes, que ele te faz ali, que é o suficiente para poder armar a casinha para você cair. Que é o quê? Para onde você está indo? É tão automático responder? E esse é um ponto que eu deixo para você, caminhoneiro, carreteiro que seja. Para onde você está indo? Não, eu vim para cá. Aqui é meu destino final. Pronto. Mesmo que você vá para mais 2.000 quilômetros para frente. Mas de onde você veio? Porque tem gente que vai fazer essa pergunta, às vezes, na inocência, não precisa generalizar, mas muitos estão fazendo essa pergunta de forma calculada. De onde você veio? Eu vim na cidade de trás aqui, a última cidade aqui foi de onde eu vim. Para poder meio que te dar essa segurança mesmo ali, e no dia seguinte ele se acorda, vai pronto. Evitar, né, as quantias em dinheiro físico, muitas vezes são obrigatórias, deixa aqui minha indignação absoluta com as concessionárias de pedágio, principalmente da nossa região, que não aceitam cartão, nem Pix. Então você é obrigado a carregar dinheiro dentro do seu caminhão, porque eles simplesmente não podem aceitar o cartão. Não sei se é por uma questão de ser mais fácil, talvez, a sonegação de impostos, né? Não sei, fica aí um questionamento. Bom, e vale ressaltar também que hoje vocês tentam diminuir com relação a rastreamento, mas vocês têm algum outro tipo, por exemplo, também o horário determinado para poder sair, para poder chegar, ou então o uso de câmeras também, né? A gente tem percebido aí que muitos transportadores de pessoas mesmo, né? Uber, têm utilizado câmeras tanto na frente quanto no caminho que estão fazendo e dentro do carro também. Então, vocês também optam por isso ou qual outra medida vocês também atuam? Bom, é fato que rodar mais tarde, noite ou madrugada, oferece a quantidade de carros menor na estrada e fica melhor de render a viagem, né? Mas tem que se lembrar que se o seu veículo quebrar às 3 horas da manhã na cidade que você não conhece, um lugar que não pega celular, Deus sabe o que está em volta de você naquele momento. Vai saber se você não está sendo, às vezes, seguido já há algum tempo, né, uma questão de estar sempre observando ali os retrovisores. E eu já sofri um início de perseguição, isso em 2018, não foi com um caminhão, mas foi com um carro. A gente tem a certeza absoluta
Eu era motorista particular de uma família, eu tenho certeza que esse carro estava nos perseguindo e foi uma movimentação de perceber isso que evitou talvez alguma coisa pior conosco, então ele está sempre atento a isso. E existe também a rede de contatos, né? Existem diversos grupos aí, né, que geralmente os grupos estão separados pelo estilo da carga, no segmento da carga, que conversam mesmo, ou não param naquele posto ali não, porque ali tem frequência de assalto, ou então vamos passar por outra rota, porque essa rota aqui ela não tem policiamento, então ela oferece mais isso para a gente, então está sempre conversando e comunicando. Agora, por falar em policiamento, é algo também que está deficitário na sua opinião? Absolutamente. Apesar de estar deficitário, por incrível que pareça, alguns, sempre gosto de deixar não generalizado, falta um pouco de hombridade por parte da fiscalização, que muitas vezes eles não têm mesmo ali essa compreensão com quem está fazendo o transporte e buscam literalmente uma maneira de gerar algum prejuízo para quem está dirigindo. Então isso é covarde por parte de quem faz a fiscalização. Existem os que têm compreensão, mas infelizmente a gente está cansado de ver, aqui na nossa região até pouco, mas eu estava agora no Rio de Janeiro, o pardal móvel, né, o radar com revolvinho, como eles dizem, aquilo é um absurdo, aquilo nunca vai entrar na minha cabeça, é algo completamente maquiavélico. O policial vai para um ponto estratégico, onde ele esconde a viatura e ele sabe que ali naquele trecho o veículo vai desenvolver mais, muitas vezes é porque depois de uma longa subida vem uma descida, ele vai ficar ali, que nem um coiote te esperando passar com o radar, porque ele sabe que ele vai te multar. Ele sabe que você vai soltar o seu motor, porque você está a 1h30 subindo uma serra igual a de Petrópolis, por exemplo, que eu vi, presenciei, o policial exatamente, estrategicamente escondido ali na sombra de uma árvore, com o radar apontado para os veículos. Bom, e vale ressaltar que quando não há policiamento, acaba também se tornando uma rota muito mais violenta, né? Então, como vocês fazem esses estudos? Além desse boca a boca que você acabou de dizer, tem estudos, né? Por exemplo, a NTT demonstra ali algumas rotas que são mais perigosas ou não? Como que funciona isso? Quem dera. Como eu disse, né, às vezes é uma classe que não tem tanta visibilidade e permanece não tendo. Eles querem receber o deles ali para que o veículo esteja legalizado, a cada X prazo você tem que fazer uma nova avaliação e pronto. O resto é pura sorte quem está na estrada e de fato se comunicar, né? Como eu disse, os grupos são uma ferramenta muito útil, né, que os motoristas percebem rapidamente devido à experiência do dia a dia, que são rotas mais perigosas e que você tem que literalmente não passar por elas. Você não tem essa opção, não, eu vou passar por lá. Às vezes você estende sua rota em 100, 200, 300 quilômetros para poder cortar um ponto que você sabe que você passar por lá, você vai ter o prejuízo. E aí que eu digo, o proprietário da carga, ou até mesmo o proprietário da transportadora, ele tem que onerar o transporte, o valor final, porque ele tem que estender uma rota, veja bem, ele tem que aumentar a distância de ponto A a B, porque se ele passar por uma determinada estrada, a carga vai ser roubada. Como que isso não vai chegar no final das contas ao consumidor final? É impossível. Bom, José, o nosso tempo está se acabando, mas antes da gente finalizar, eu queria saber de você o seguinte, você que está aí na ponta, né, que está fazendo esse transporte diariamente, quais políticas públicas, na sua opinião, e quando a gente fala de política pública, é realmente uma iniciativa do governo, das prefeituras, eu não estou falando só de governo federal, mas estou falando também de prefeituras, de governo estadual, de governo federal, vereadores e por aí vai, de melhorar estradas, de melhorar também trafegabilidade, condições também de impostos, para que vocês possam também conseguir, como diz, viver ao invés de sobreviver da profissão de vocês. Bom, infelizmente, como todo mundo sabe, o histórico da corrupção brasileira é uma mancha que infelizmente tende a crescer, principalmente nesse governo que está atualmente, que não joga muito a favor da classe caminhoneira, e essa má distribuição de recursos é que é o grande problema, porque eu não vou dizer que eu gosto de pagar um pedágio caro, mas o que mais me revolta é pagar um pedágio caro de uma estrada completamente esburacada e que ainda por si muitas vezes tem condição de ser assaltado. Esse para mim é o grande problema. Se houvesse de fato a destinação correta da arrecadação de impostos para o que ela deveria ser feita, muito provavelmente nós seríamos aí o primeiro país do mundo. Eu falo sem dúvida nenhuma, considerando aí toda a questão de tamanho geográfico, qualidade de terra, baixas crises climáticas, né? Não temos furacão, não temos maremoto e afins, o Brasil tinha que ser o primeiro país do mundo, mas infelizmente o Caixa 2, como acontece aí em diversas prefeituras e na própria presidência, impede que isso aconteça. Então eu não tenho base
política para dizer uma lei que deveria ser feita. A única coisa que eu gostaria que fosse uma realidade é que no momento em que eu pagar o IPVA dos meus caminhões, que eu pagar o pedágio para poder trafegar naquela estrada, fosse entregue para mim e para todos nós da classe o que de fato foi contratado. É o que se espera, mas que infelizmente a gente sabe que não é entregue. Bom, José, o nosso tempo está acabando. Aquela pessoa que quer saber mais informações, né, quiser conhecer um pouco mais aí de transportes de cargas vivas, como que pode fazer para entrar em contato com você? Bom, eu tenho uma presença relativamente forte no Instagram, é o @agrorota2023 e através do telefone 37999888966. Repetindo, 37999888966. Além do que, nesses dois canais, vocês conseguem fazer orçamentos e também fechar serviços com a gente. Todas as maneiras que a gente puder de angariar novos clientes, a gente está sempre aberto tanto a esclarecimentos. Muitas pessoas às vezes entram em contato com a gente sem nem ter um animal para ser transportado, mas tem curiosidade, quer ver de perto. Para mim é um prazer e uma honra poder levar mais visibilidade a essa classe, que é o que eu tanto busco com a minha presença no Instagram, mostrar a realidade do que está acontecendo todos os dias nas fazendas. Tá certo, então, José Miguel, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Estamos sempre à disposição. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar alguma novidade você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!